A Revolução Francesa vem a seguir à Revolução Americana e estabelece um segundo regime de separação. Um regime de separação em que o Estado cria uma lei para regular a Igreja. Onde reparar que eu estou a falar do ângulo do Estado. Em 15 minutos, falar em 15 minutos destes temas é por um lado muito fácil, porque a questão fica simplificada, tenho que simplificar ao máximo. Na laicidade francesa, o Estado regula como é que a Igreja funciona. A primeira laicidade francesa foi uma laicidade de um tipo agressivo, anticatólico. No caso, a religião católica era a mais perseguida. Mas há um outro tipo de laicidade em que existe uma colaboração do Estado com as igrejas. A Suécia acabou agora com o regime da religião de Estado, mas continua a colaborar com a Igreja de várias formas. Um terceiro tipo, dentro do tipo de separação com lei especial, temos, portanto, o regime agressivo, temos um regime de colaboração e temos um regime concordatário. Falando só da Europa, Portugal, a Áustria, a Polónia, a Alemanha, a Espanha, a Itália, a Eslováquia, a Croácia e, com a Igreja Ortodoxa, a Geórgia, têm concordatas. Ou seja, acordos, ou de direito internacional ou de direito interno, que regulam as relações entre o Estado e a Igreja. E que, de um certo sentido, significam que é uma separação com uma legislação especial, mas cooperante, colaborante, porque senão não haveria concordado. Chegado aqui, gostaria de dizer uma palavrinha sobre o multiculturalismo. O multiculturalismo não se coloca no mesmo campo da relação entre o Estado, da relação do Estado com a Igreja, nem sequer da liberdade religiosa. Que é um tema que eu secundariamente abordo. O multiculturalismo significa que uma dada sociedade consente que no seu território, sociedade organizada no território, outras comunidades, que não a maioritária, que não a que lá estava, se auto-organizam. É um regime semelhante ao que nós tínhamos na Idade Média, em que havia um foro pessoal. Cada cidadão levava consigo a sua lei. O judeu regulava-se pela lei judia, o islamita pela lei islâmica, o católico pela lei católica. Os indícios mais seguros do multiculturalismo são o financiamento pelo Estado de escolas de diferentes confissões religiosas, sem exames nacionais, e a aceitação da lei interna de cada uma das religiões. No caso particular do Islão, a Sharia; no caso do catolicismo, o direito canónico; os judeus também têm, enfim, o problema coloca-se menos. Coloca-se menos porque são menos numerosos. O quarto tipo de relações entre o Estado e a Igreja é o Estado ter uma Igreja. É um exemplo que nós vimos do Marquês de Pombal. O Estado domina a Igreja. Há uma religião de Estado e, longínqua herança do padroado, o rei nomeia os bispos. Era o que se passava nos países protestantes. É o sistema de Westfália, cujus regio, ejus religio. Segundo a região, assim é a religião. É curioso verificar que as grandes religiões universais não se situam hoje da mesma maneira face à religião de Estado. Eu tenho um ficheiro tentando arrumar os países de acordo com estas categorias, feito com base em várias fontes, uma das quais um documento muito interessante, que é o relatório anual sobre a liberdade religiosa, feita pelo Departamento de Estado norte-americano. E, recorrendo a várias fontes, temos que hinduístas e cristãos repugnam-lhes a religião de Estado. Apenas 5% de cristãos e 5% de hinduístas, aproximadamente, vivem em regime de religião de Estado.
O Nepal tem como religião de Estado o hinduísmo e os cristãos também têm. Alguns Estados vivem ainda vivem em Estados com religião de Estado. Portanto, em regime mais ou menos regalista. Já lá iremos. Pelo contrário, os budistas e os muçulmanos verificamos que há uma grande proporção, é uma verificação estatística, não estou a dizer que tem que ver com a lógica interna das religiões, isso seria um outro discurso. Cerca de 42% dos budistas vivem em regime de religião de Estado e cerca de 55%, mais de metade, portanto, dos muçulmanos vivem em Estados com religião de Estado. São correlações estatísticas. É uma classificação estatística, pelo menos do momento. Podemos agrupar os Estados que têm religião de Estado consoante têm liberdade religiosa ou não têm liberdade religiosa. E o que nós vemos é que, quando fazemos o cruzamento entre o regime de religião do Estado e as diferentes religiões, vemos algumas correlações. Vemos que, no caso do budismo, os países que têm o budismo como religião do Estado não são livres de acordo com a classificação da Freedom House, que é uma organização internacional que classifica os Estados segundo o grau de liberdade. Butão, Birmânia, o país que está agora a proibir a entrega de ajuda para as vítimas de uma catástrofe natural, o Camboja e o Sri Lanka. O único que tem uma religião, que tem o budismo como religião de Estado e que é ao mesmo tempo um país livre, embora ainda aqui com algumas dúvidas, é a Tailândia. Quando passamos para os países muçulmanos, vemos que a situação é muito semelhante. Dos países que têm o Islão como religião do Estado, não há nenhum país que seja livre. São 25, desses há apenas 8 que são livres em parte. A escala do Freedom House tem 3 categorias. Dispenso-me de ler-vos a lista, depois, se quiserem, para as atas, Afeganistão, Argélia, são basicamente estes países. Também não irei referir-me a situações de transição entre a liberdade religiosa e a religião de Estado. A Rússia, por exemplo, parece estar a transitar de um regime de liberdade religiosa para um regime de religião de Estado. Temos países com igreja de Estado e com liberdade religiosa. São, em princípio, países cristãos. Vou ler-vos a lista porque é mais pequena. Os países católicos com igreja de Estado são muito poucos e pequeninos. Liechtenstein, Mónaco, Malta, São Marino. São micro-países. Malta já é qualquer coisinha que se veja, mas quer dizer, continua a ser muito pequenino. A Bulgária, pela ortodoxia, e a Grécia também pela ortodoxia, tem igreja de Estado. A Dinamarca, a Finlândia, a Islândia têm o luteranismo como igreja de Estado. A Noruega está num processo que eu não consegui apurar se já tinha abolido a religião de Estado ou não. Está a inclinar-se nesse sentido. A Inglaterra tem o anglicanismo e a Escócia tem o presbiterianismo, a Church of Scotland, que é uma igreja estabelecida. Mas há hoje um regime de liberdade religiosa substancial. A Zâmbia, fora da Europa, não averiguei muito na América Latina, ainda não tive tempo. Tem também uma certa religião de Estado. Mas é uma situação anormal, quer na África, quer na América Latina, portanto, nas zonas influenciadas pela Europa, do ponto de vista constitucional, não existem hoje igrejas de Estado.